Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 5 e o versículo de número 16. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam, de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 16. Está uma página aí para frente, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. Nós engrandecemos o teu santo nome porque sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é Deus, o Senhor reina sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. E nesse momento, Pai, nós estamos aqui para juntos recebermos da palavra do Senhor. E eu oro para que através do teu Santo Espírito, o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações aqui neste lugar. E o teu nome possa ser exaltado, possa ser engrandecido mais uma vez no nosso meio, ó Pai. Santifica o teu nome através da tua palavra, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Já você vai entender por que nós lemos esses dois versículos. Esses dois versículos, eles têm uma prática em comum, que são práticas que nós devemos evitar, amém? Hoje eu quero falar com os irmãos um pouco sobre espontaneidade. Quando Deus vai criar todas as coisas, o Senhor utiliza de critérios para poder estabelecer dentro da sua criação, né? E dentro da criação de todas as coisas que Deus criou, nós temos a criação do homem, nós temos a criação do universo e nós temos a criação dos anjos. Especialmente falando, hoje eu quero pegar duas criações de Deus: a criação de Deus dos anjos e a criação de Deus referente aos homens. Teologicamente, nós temos termos que distinguem a criação desses dois seres. Nós, olhando para o propósito divino da revelação de Deus, o Senhor habitava na eternidade passada. O período da eternidade passada é o período referente a antes da criação de todas as coisas, né? Antes de Deus ter criado o homem, antes de Deus ter criado o universo, antes de Deus ter criado os anjos, nós chamamos esse período de eternidade passada. E quando Deus estava na eternidade passada, não que ele havia se sentido sozinho ou sem ninguém para conversar, mas o Senhor na eternidade passada teve, não sei se essa é a expressão certa que a gente pode usar, a necessidade ou a vontade, né? Deus teve a vontade de se relacionar com algo. E aí, entrando nesse propósito de relacionamento, e aí é importante nós entendermos enquanto cristãos, né, que Deus quer, que o Senhor espera relacionamento. É importante entendermos que o propósito da criação de Deus em todas as coisas, seja homem, seja universo, seja anjos, o propósito de Deus é um só: se relacionar. Se relacionar através do quê? Se relacionar através da adoração, se relacionar através do serviço, não apenas meramente um serviço a ser prestado,
uma obrigação. Não é isso. Nós vamos entender isso ao longo dessa mensagem. Mas o propósito divino do Senhor na criação de todas as coisas se resume em relacionamento. Então, primeiro, pensando em relacionamento, Deus vai criar os anjos. Teologicamente, existe um termo que define a criação dos anjos, ou que explica, entre aspas, a criação dos anjos, né? A forma a qual os anjos foram criados. Os anjos foram criados de forma mediata. O que a teologia quer dizer quando ela diz que os anjos foram criados de forma mediata? Deus, em algum momento da eternidade passada, disse assim: anjos, e todos eles, em um número X pré-estabelecido, existiram de uma só vez. Entendeu? Mediato. Deus falou anjos e sei lá quantos bilhões, quantos trilhões de anjos passaram a existir naquele mesmo momento que Deus falou a palavra anjo. E eles já foram criados dentro de suas especificações, características e qualidades, não é? Quando Deus disse anjos, apareceram serafins, querubins, arcanjo e anjo, de uma só vez, em uma só palavra. Eles não procriam, eles não se multiplicam, eles não geram, eles não brotam, eles não nascem, eles foram criados de forma imediata. Deus disse anjos e eles existiram. O propósito da criação de Deus em todas as coisas é relacionamento. O relacionamento de Deus com os anjos é um relacionamento relacionado a serviço. O Senhor sabia o que Ele iria fazer mais para frente, então Ele vê a necessidade de anjos para o servirem, para que esse trabalho fosse executado. Então, quando você olha para os anjos, você precisa lembrar que o relacionamento, e é um relacionamento, né? Não é um relacionamento apenas de ser adorado. Com os anjos é também um relacionamento de serviço, para que as coisas dentro do universo, dentro do céu, acontecessem. Essa é a criação dos anjos. Agora vamos falar sobre a criação dos homens. Quando Deus vai criar o homem, a criação do homem é diferente, né? Deus, após ter criado o universo, pessoalmente, sai do seu trono de glória, sai do seu trono de poder, desce na atmosfera terrestre, pega a poeira, o resto da criação, aquilo literalmente que era insignificante. Quando aparece o texto em hebraico citado por Moisés em Gênesis, na criação do homem, a expressão pó da terra é o mesmo que resto da criação, o que não valia para nada, o que era insignificante da terra. Deus pega desta poeira, molha com água, faz um barro, e a partir deste barro, com as suas próprias mãos, Ele cria o homem, e Ele sopra nas narinas deste homem o fôlego de vida, e ele passa a se tornar alma vivente, né? E é claro, pulando aqui algumas etapas, dentro das suas devidas proporções, este homem tem poder, autoridade, vontade de continuar procriando a sua geração e gerando novos seres humanos dali para frente. A teologia define esse tipo de criação como imediata. É o Senhor usando de imediatários para que os seres humanos sejam criados. Dentro da antropologia, você não existia anteriormente. Você passa a existir. É o homem criando, é Deus através do homem criando, tempo após tempo, século após séculos, milênio após milênio.
você passa a existir na fecundação. Por isso que o cristianismo, ele é contra o aborto em qualquer situação, porque a partir do momento da fecundação, do encontro do espermatozoide com o óvulo no útero da mulher, ali nasce, ali é gerada uma nova alma, um novo espírito, um novo ser humano. E a partir do momento da fecundação, ele já tem vontade própria, ele já tem livre-arbítrio e ele já batalha pela vida. Quando você vai estudar, pesquisar sobre aborto, você vai ler, você vai encontrar que na hora do aborto, o feto lá dentro, independente do seu tempo de fecundação, ele tem consciência da luta pela vida. Por isso que cristão, em qualquer situação, ele é contra aborto, porque ali tem uma vida gerada. Se vai lá e comete o aborto, está cometendo assassinato. Pastor, mas foi vítima de um estupro. Estrupo ou estupro? Estou falando, confundi, me ajuda aí. Ajuda aí, Silvio. Estrupo, T-R-U-P-O. Isso. Há pouco tempo isso foi notícia aí nos jornais de televisão, né? Uma moça de 11 anos foi estrupada, com aspas, por um garoto de 13 anos, né? Quando a primeira vez que eu vi a notícia, eu achei que ela tinha sido estrupada pelo padrasto, pelo avô, pelo pai, pelo tio, pelo amigo da mãe, por um parente, por um vizinho, um maníaco no meio da rua. Não, ela foi estrupada, entre aspas, né, por um adolescente de sua mesma idade. Como ela tem menos de 12 anos, né, aí considerou-se então que ela não teria vontade própria e caracterizou-se como estrupo, mas na verdade, né, tem aí suas ressalvas. Mesmo num caso desse, aquela criança de 11 anos, obrigatoriamente falando, ela não deveria ficar, talvez, com a sua mãe biológica, mas ela poderia ser dada a um casal que não pode ter filhos, a alguém com melhor condição. Talvez ela poderia ser assistida até aquela criança nascer. Essa seria, eu estou dando para você uma opinião cristã a respeito do assunto. Não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é o que o Tiago acha, é o que o cristianismo prega, entende? São os valores que o cristianismo prega. Então, o que acontece? A partir do momento da fecundação, ali passa a existir uma nova vida, uma nova alma, um novo espírito criado por Deus através da fecundação, um novo ser humano. É a criação de forma imediata. Mesmo nesse tipo de criação, o Senhor tem um propósito, como tem na criação de todas as coisas, que é de se relacionar. Só que Deus cria os anjos para se relacionar com os anjos, num relacionamento de servidão, e Deus cria os homens para se relacionar com esses homens de forma paterna. É isso mesmo que você ouviu. O relacionamento que Deus quer criar com o ser humano não é o mesmo relacionamento que Deus quer criar com os anjos. Não é só um relacionamento de serviço. Aliás, o propósito divino sobre a criação do homem, ela é superior ao propósito divino da criação dos anjos. Por isso que no Salmo, eu vou confundir o Salmo agora, se é o 34 ou se é o 37, diz que Deus nos fez um pouco maior do que os anjos, ou dá a entender assim, que nós somos maiores do que os anjos. Por quê? Não é na estatura, não é no grau de poder, não é na força, na autoridade, no brilho, não é na altura, é no propósito de criação. Nós temos um propósito de criação superior ao dos anjos, porque o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento apenas de serviço, é um relacionamento paterno, do pai com o filho. A melhor exemplificação do relacionamento que Deus quer ter com os seres humanos está no relacionamento entre pai
e filho. Por incrível que pareça, não é o relacionamento entre mãe e filho. É o relacionamento entre pai e filho. Relacionamento de amizade, pautado na confiança, pautado no ensinamento, na segurança, no carinho, no afeto. Esse é o relacionamento que Deus estabeleceu para o homem. Por causa do pecado, esse relacionamento ele foi corrompido. E aí nós agora, por causa do pecado e não por causa de Deus, entramos num papel de servir. Ou seja, assim como os anjos hoje, nós precisamos servir a Deus. Mas esse servir a Deus não é por causa de Deus, é por causa do pecado. O dia que o pecado for tirado, for vencido 100%, nós serviremos a Deus, nós amaremos, nós adoraremos, nós nos relacionaremos com Deus, não mais, entre aspas, servindo a Ele da mesma maneira que nós servimos hoje, mas teremos um relacionamento paterno com esse Deus, né? Paterno com esse Senhor. Entende isso? Então o nosso relacionamento, ele é para ser um relacionamento maior. Enquanto nós estamos aqui nessa terra e o Senhor não volta para buscar a sua igreja, nós precisamos servir. Servir com louvor, servir com adoração, servir com a palavra, servir trabalhando na igreja, servir na implantação do reino, servir com a nossa santidade, com abandono ao pecado, com estar na presença de Deus dia após dia. Hoje, nós ainda precisamos servir deste jeito, mas haverá um tempo que o nosso serviço não vai ser mais desse jeito, e o nosso relacionamento com Deus será paterno. Porém, quando nós nos dispomos a servir a Deus aqui nesta terra, já é um ensaio do relacionamento que nós teremos com esse Deus lá na frente, futuramente, na glória, na eternidade. E esse relacionamento que o Senhor está querendo com a gente lá na glória, lá na eternidade, não é um relacionamento que acontece de maneira obrigatória. Presta atenção, Deus não quer obrigar ninguém a nada. Por isso que na hora que Ele criou o homem, Ele colocou lá no jardim do Éden uma árvore e deu para o homem a oportunidade de escolha. Porque desde o princípio da criação do homem, Deus nunca quis que o homem fizesse alguma coisa para ele forçado. Pastor, se Deus sabia que o homem iria pecar, por que que Deus colocou a árvore no meio do jardim? Porque a resposta é muito simples. Porque Deus não queria criar um segundo ser para ser obrigado a adorá-lo. Antes de Lúcifer, os anjos não tiveram opção de escolha. Anjos surgiram todos com o propósito, adorar. Quando Deus cria o homem, Deus põe a árvore no jardim, e em outras palavras fala para ele assim: quer se relacionar comigo? Não coma do fruto daquela árvore. Quer viver a sua vida? A árvore está lá, é só você comer o fruto a hora que você quiser. Não tem cercas, não tem muro, não tem sinal de alerta. Na hora que você quiser, você pode ir lá e comer da árvore. Quando o homem vai lá comer do fruto da árvore, não é apenas o usufruir do sabor daquele fruto. A Eva e posteriormente o Adão estão dizendo assim: eu não quero me relacionar com Deus. Eu quero ser dono da minha própria vida. E Deus deixou Eva e Adão à vontade para tomarem essa decisão, porque Deus não queria nada obrigatório.
Mas o Senhor ama demais o ser humano. Aí nós não podemos culpar o Adão e a Eva, não. Sabia disso? Você não pode, por que a Eva foi comer do fruto? Nós até fazemos algumas brincadeiras, né? Por que o Adão foi comer o fruto? Mas a culpa não é dele. Nós corremos o risco, certamente, chegarmos no céu, e chegar lá, está lá o Adão e a Eva lá, né? No céu. E eles comeram o fruto, né? Então nós não podemos culpá-los. Por quê? Deus, para nós aqui agora, Deus escreveu uma história, recomeçou a criação com Noé, escreveu a história de Israel, enviou seu filho Jesus, para que nós hoje, voluntariamente, espontaneamente, possamos mais uma vez decidir relacionar com Deus através de Cristo Jesus, ou ser dono da nossa própria vida. E aí eu pergunto para você, qual decisão você tem tomado? A decisão de se relacionar com Deus através de Cristo Jesus, ou a de ser dono das suas próprias decisões? Para a gente poder, eu não posso começar a entrar muito no assunto, porque nos demandaria muito tempo, mas para a gente poder pautar a decisão que vale a pena tomar, nós temos uma vantagem para Adão e Eva. Adão e Eva não sabiam o que aconteceria depois do pecado. Eles não sabiam. Adão não sabia. No que ele come do fruto, ele não sabia o que Deus iria fazer com ele depois. Se ele soubesse, certamente ele não teria comido do fruto. Na hora que ele viu as rugas no seu rosto, o cansaço, a sua mulher tendo dores de parto, os animais ferozes, os homens ruins, um filho matando o próprio o outro filho, ele certamente pensou assim, para que eu fui comer aquele fruto? Ele não sabia das consequências futuras. Nós temos uma vantagem, nós sabemos. Se você escolher ser dono da sua própria vida, o seu futuro é lago que arde em enxofre e fogo. Se você escolher se relacionar com Deus em Cristo Jesus, o seu futuro é a Nova Jerusalém, a cidade santa, eternamente ao lado do seu Deus. Ponto. Nós sabemos o que nos aguarda pela frente. Adão e Eva não sabiam. Hoje em Cristo Jesus nós temos a possibilidade de nos relacionarmos com o nosso Deus. Através do Senhor Jesus nós podemos fazer isso. E qual escolha nós temos tomado para isso? Agora entra os textos que nós lemos no início dessa mensagem. O nosso relacionamento com Deus, mesmo nos dias atuais, mesmo sendo um relacionamento de serviço, ele não é para ser um relacionamento obrigatório. O Senhor espera que o nosso relacionamento com Ele seja espontâneo. Deus quer que você abra o seu coração para Ele. Amém? O Senhor quer que você entregue a sua vida nas mãos dEle. Amém? É isso que o Senhor espera de nós, de forma voluntária. Se você escolher viver uma vida de pecado, Deus não vai mandar um anjo, Deus não vai abrir a boca da mula, como Ele fez com Balaão mais. Deixa eu te falar uma coisa, Deus fez isso com Balaão naquela época, Deus não vai fazer isso mais. Se Deus quisesse falar comigo, Ele abria a boca da mula, porque Ele abriu de Balaão. Isso só aconteceu uma vez na história, não aconteceu nunca mais. Deus não vai fazer isso mais, sabe por quê? Porque Deus não quer que você sirva a Ele obrigado. Se você sair daqui e falar que vai passar no supermercado, e comprar todo o estoque de cerveja do supermercado, Deus não vai te impedir. Não vai faltar dinheiro para você fazer isso. Em momento nenhum, aparecerá um anjo, com as asas abertas, vai falar para você assim, não peque. Deus não vai fazer isso, sabe por quê?
Deus não quer te obrigar a nada. Deus quer que você abra o seu coração para Ele. E de livre e espontânea vontade. E espontaneamente você diga para Ele assim: eu sou teu. Eu vou abrir mão do pecado. Eu vou abrir mão do mundo. Eu vou abrir mão dos prazeres da minha carne. E serei seu. Se não for assim, Deus não quer. Existe um pecado que ao longo da humanidade, da história da humanidade, na história dos judeus, na história da igreja, na história do cristianismo, existe um pecado que vira e mexe, o diabo implanta esse pecado no meio daqueles que servem a Deus. Nós colocamos o serviço ao Senhor acima da espontaneidade. Nós colocamos o trabalho a Deus prestado ao Senhor acima daquilo que é espontâneo. Esse é um pecado que nós não podemos cometer. Quando Jesus vem e aos 30 anos de idade começa a pregar, a desenvolver o seu ministério, ainda no começo dele, o Senhor Jesus reúne 5.000 pessoas, 5.000 homens, para ser mais exato, sem contar mulheres e crianças, no monte chamado das Oliveiras. E ali o Senhor Jesus profere o maior discurso ao ar livre, registrado nos 4 evangelhos. O chamado Sermão da Montanha, aonde Jesus fala de prática e vida cristã. E na hora que Jesus está falando de prática e vida cristã, ele chama, pelo menos eu peguei aqui nessa noite, 2 assuntos para falar de obrigatoriedade e espontaneidade. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que oram em pé nas esquinas das sinagogas, para serem vistos pelos homens. Eu já vos digo que eles receberam a sua recompensa. No nosso relacionamento com Deus, mesmo enquanto igreja, nós não temos que orar, irmãos, porque é um dever orar. Nós não temos que orar apenas porque a lei nos manda orar. É exatamente isso que os hipócritas, mencionados por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles oravam por orar. Eles jejuavam por jejuar. Eles iam na sinagoga por ir na sinagoga. Eles faziam isso porque a lei exigia deles isso. Eles faziam isso porque eram obrigados a fazer isso. Eles se sentiam na obrigação de orar. Eles se sentiam na obrigação de jejuar. Eles se sentiam na obrigação de estar na sinagoga. Eles se sentiam na obrigação de dizimar. Eles se sentiam na obrigação de servir a Deus. Só que quando tudo isso teologicamente que eu contei para você aqui agora há pouco, quando eu olho para o propósito de Deus na sua criação, eu aprendo que eu não posso fazer essas coisas porque sou obrigado a fazer essas coisas. Eu tenho que fazer essas coisas porque eu vivo na dispensação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que ler a Bíblia, não é por obrigação, é porque eu amo a palavra. Eu preciso orar, não é porque é um dever orar, é porque eu amo estar com o Senhor. Nós estamos frios, nós estamos fracos espiritualmente. Sabe por quê? Entramos na classificação dos hipócritas.
Nós queremos orar no Instagram para sermos vistos pelos homens. Nós queremos orar dentro da igreja para passar a aparência de piedade aos demais irmãos. Mas na verdade o que o Senhor espera de nós é os nossos joelhos dobrados no íntimo do nosso quarto. É o mortificar da nossa carne, sem revelar a ninguém os propósitos do nosso sacrifício. Sabe como que nós chamamos isso? Espontaneidade. É a palavra que precisa definir o meu e o seu serviço a Deus. É só isso e mais nada. Ninguém precisa te ver às 3 horas da madrugada orando. Ninguém precisa saber a hora que você está de joelhos dentro do seu quarto. Vez ou outra a gente faz alguns propósitos de oração aqui na igreja, e a gente pede para os irmãos entrarem no grupo lá e deixar um em oração. Não é para que outras pessoas pensem assim, estou orando 3 horas da manhã. Não é isso, irmãos. É para a gente saber que nós estamos sozinhos. É você orar e saber assim, peraí, tem um irmão. A Yolanda está ligada comigo em oração, lá na casa dela, aleluia. O Silvio está ligado comigo em oração, lá na casa dele, aleluia. Não para sermos vistos. Não para sermos vistos. Quando nós fazemos na obrigatoriedade, quando nós fazemos para ser visto pelos homens, nós estamos saindo da espontaneidade, estamos fazendo por causa da obrigação. No nosso relacionamento, Deus não quer obrigatório. Pastor, se não for obrigatório estar na igreja, o senhor vai ficar aí sozinho, porque ninguém vai vir. Esse é o nosso pecado. Se não for obrigado, irmãos, nós precisamos nos tornar uma geração que seja apaixonada por Deus, a ponto de ser espontânea na sua presença. Como que nós estamos deixando a espontaneidade, o estar? Pastor, o que o senhor quer dizer com espontaneidade? O estar na presença de Deus, para se relacionar com Ele, sem o sentimento de obrigação. Sem o sentimento de obrigação. A igreja era assim até pouco tempo atrás. Final da década de 90, início dos anos 2000, a igreja era assim. Irmãos, Deus quer que nós venhamos abrir o nosso coração para Ele. Deus quer que nós venhamos entregar as nossas vidas na mão dEle. Deus quer que nós sejamos uma geração apaixonada por Ele, sem ser obrigado a fazer isso. Que vergonha, irmãos. A gente tem que implorar para as pessoas virem ao culto, sentir a presença de Deus. Que vergonha, nós temos que implorar para que as pessoas queiram aprender a Bíblia. No projeto Dorcas, na escola de profetas. Irmãos, a gente tem que rastejar os pés dos irmãos para que venham a uma escola bíblica dominical. A gente tem que pedir pelo amor de Deus para que as pessoas estejam numa vigília de oração. Irmãos, nós estamos sendo hipócritas. Nós estamos voltando a fazer o que os escribas, o que os fariseus, o que os saduceus faziam. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor requer de nós espontaneidade. Foi para isso que Ele nos criou. Foi para isso que Ele nos chamou. Ele não quer que nós venhamos fazer isso de forma obrigatória. Ele quer que nós escolhemos por Ele. Digamos sim a Ele. Abrimos a porta do nosso coração para Ele entrar. Falemos sim para que o Espírito Santo de Deus possa agir no nosso meio. Quantos rituais, quantos pontos nós colocamos no nosso culto, dificultando a liberdade do Espírito Santo no nosso meio. Não, a cadeira tem que ficar nesse lugar, a mesa tem que ficar nesse lugar, o púlpito só pode ficar nesse lugar, a hora é X,
A música a ser cantada tem que ser tal música. A palavra tem que ser pregada sempre da mesma maneira. E aí, o Espírito Santo não tem mais a liberdade de passear no meio dos nossos corações, de falar conosco. Tem que ser sempre o número X de canções. A palavra tem que ter sempre a quantidade X de minutos. O pastor tem que falar X palavras. Oh, irmãos, nós reclamamos a falta do Espírito Santo, a frieza no meio da igreja. Mas se eu pergunto para mim e para você, qual a liberdade nós estamos dando ao Espírito Santo de Deus para que ele flua como um rio de águas vivas no nosso meio? Abre o seu coração para Deus nessa noite. Seja espontâneo ao Senhor nessa noite. Diga um glória a Deus, sem o pastor pedir você para fazer isso. Ore ao Senhor durante o culto, sem o ministrante de louvor precisar ficar aqui implorando. Feche os seus olhos de forma espontânea, sem que alguém tenha que te dar um toque para você fazer isso. Receba a palavra do Senhor no seu coração, sem o pastor precisar ficar usando de técnicas persuasivas para alcançar a sua vida. Queira estar na casa de Deus, porque se você estiver aqui porque você quer estar, e não porque você foi obrigado a fazer isso, a liberdade do Espírito Santo no seu coração será bem maior, será muito maior. Deus quer liberdade, Deus quer espontaneidade. Nós estamos prendendo, nós estamos segurando, nós temos medo da crítica. Não vou orar em língua, não vou chorar, não vou fazer, porque a pessoa que está do meu lado vai me acusar, vai me criticar. Enquanto isso, o diabo está batendo palma para você. Continue assim. Por isso que eu disse no início dessa fala, é um pecado que vira e mexe o diabo coloca no coração dos servos de Deus. Era para esse povo estar sedento pelo Messias, era para esse povo olhar para Jesus e ter alegria no coração. No entanto, a frieza da lei, a obrigatoriedade do serviço a Deus, fez com que eles não percebessem o Messias. E eu pergunto para você, será que a obrigatoriedade cristã não vai fazer com que a igreja não perceba o quão próximo o Senhor está? Enquanto a gente está fazendo as coisas obrigadas para serem vistas pelos homens, recebendo a nossa recompensa, aqui nessa terra, Deus está sem liberdade para agir no meio de seu povo. Dê liberdade, dê lugar ao Espírito Santo de Deus, amém? Esteja aqui. Pastor, não quero estar na igreja, então não vou à igreja. Não é isso que eu quero ensinar para você. Sabe o que eu quero ensinar para você? Quebranta esse coração de pedra. Entenda a necessidade da fome, da sede, o anseio pela presença, pela glória de Deus sobre a sua vida, pelo transbordar do Espírito Santo sobre o seu coração. Porque o dia que isso acontecer, não terá lugar para o vício na sua vida. Não terá lugar para a carne, não terá lugar para o pecado, não terá lugar para as outras coisas, porque a sua vida estará na dispensação do Espírito Santo de Deus. Entenda a necessidade da fome, não seja mais um religioso da nossa geração, em nome de Jesus. Não seja mais um hipócrita, não seja só mais um crítico, não seja só mais alguém que não dá lugar ao Espírito Santo. Seja alguém com fome, seja alguém com sede, seja um sedento, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, porque é assim que Ele quer. Se Deus quisesse a sua oração de forma obrigatória, Ele ficaria só com os anjos. Se Deus quisesse só uma canção, Ele ficaria com as dos serafins.
Se Deus quisesse só uma oferta, Ele ficaria só com os querubins, que cantariam, ofertariam, com muito mais excelência do que eu e você. Não é isso que Ele quer. Ele quer um coração aberto. Para Ele vale mais do que os querubins cantando, do que os serafins ofertando, vale muito mais. Uma lágrima no olho, um joelho dobrado, perdoa os meus pecados, vale mais do que uma milícia angelical dizendo glória a Deus. Deus não quer só isso de você. Ele quer o filho para o Pai. Ele quer comunhão. Ele quer afeto. Ele quer carinho. Ele quer um eu te amo, Deus. Está ruim, está sem dinheiro, está com enfermidade, a porta está fechada, mas eu te amo. Vamos parar com esse sentimento de barganha. Eu vou na igreja trocar com Deus. Troco com o Senhor a minha presença na igreja com a porta aberta, com um valor financeiro. Vai te catar, meu irmão. Quem é a sua presença? Qual é a nossa? Que valor tem a nossa presença diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Não inverta o papel. Quem precisa não é Ele, é você. É você que tem que chegar aqui falando: me perdoa, eu preciso de Ti, eu te amo, eu quero ir para o céu, eu quero a Sua presença. Eu sei, irmãos, o quanto que dói a falta do dinheiro, eu sei. Está apertado para você, para mim também, para todos nós. Temos irmãos na igreja aí há anos, esperando uma porta de emprego que não abre. Quantos enfermos. Temos irmãos na igreja, ansiosos. Eu visitei uma pessoa essa semana, doida para estar na igreja, não está conseguindo vir por causa de enfermidade. Irmãos, a gente acha que vai chegar aqui e quer exigir de Deus algumas coisas. O Senhor quer um eu te amo. Por isso que a presença dEle não vem. Porque nós não estamos dando para Ele o eu te amo. Aqui, os dois textos que nós lemos. Jesus disse assim: eles já receberam a sua recompensa. Seja espontâneo para Deus. Não receba a sua recompensa aqui nessa terra. Guarda para o céu. Junta tesouros lá, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói, e onde o ladrão não rouba. Junta lá. Queira acumular tesouros lá. Não queira a recompensa aqui dessa terra. Aqui nessa terra, sirva a Deus, não por obrigação, por espontaneidade. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele espera de você. Que você tenha condições de pecar, mas fale assim: não ao pecado, porque eu amo meu Deus. É isso que Ele quer. Eu vou orar, porque eu amo a sua presença. Eu vou estar na igreja, porque eu anseio pela tua presença. Eu vou jejuar, porque o Senhor é Deus. Eu vou evangelizar para a glória do seu nome. Eu vou ajudar na igreja para a implantação do teu reino, porque o Senhor reina, não por obrigação. Não por obrigação. Se coloque de pé, vamos orar. Enquanto a Márcia prepara aqui mais uma canção. Coloque a mão aí no seu coração mais uma vez, vamos orar. Eu convido você, meu irmão, a partir dessa noite, tenho certeza que você não está ouvindo essa mensagem em vão, você não veio aqui em vão. A partir dessa noite, seja espontâneo para Deus. Eleva a sua vida de oração do grau da necessidade para a paixão, para o amor a Deus, para a fome, a sede do Senhor.
Eleve a sua comunhão com o Pai para o além do obrigatório, para que Ele possa agir com poder, glória e graça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa noite. Oh Deus, nos ajuda. Se o Senhor pode, através do Teu Espírito Santo, nos ajude a sermos espontâneos na Tua presença, a caminharmos dentro do propósito de criação, a qual o Senhor nos estabeleceu, a qual o Senhor nos fez. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos, em nome de Jesus é que nós pedimos, em nome de Jesus é que nós clamamos ao Senhor. Nos dê um coração espontâneo, nos dê um coração igual ao seu, que foi para a cruz por espontaneidade. Faça, Pai, em nós, Deus, a Tua vontade. Nós queremos viver na dispensação do Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito